Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos falar sobre um tema um bocadinho mais sério, tá? É mais dedicado aos portugueses, mas os meus amigos brasileiros, pronto, olha, aprendam com os nossos erros, não é? Acho que vocês vão perceber. Vou falar um pouco de o que é que se passa em Portugal relativamente às apostas. É um tema que de vez em quando eu gosto de tocar nele para dar mais visibilidade a estes problemas. E hoje vamos descobrir algumas coisas engraçadas que se calhar alguns de vocês não sabiam. Vamos começar. O tema vai andar aqui à volta da SRJ. A SRJ tem aqui muitas coisas engraçadas. Caso não saibam, uma das que eu falo mais é sem dúvida a parte de quais são as entidades licenciadas. Podemos assim rapidamente ver quais foram as últimas licenças. Aqui temos, ou seja, estas são as entidades licenciadas para a exploração dos jogos e apostas online. Eles dividem em dois grupos: as apostas esportivas à cota, que é o que pronto, nós apostadores gostamos, e os jogos de fortuna e azar. Basicamente são esses os dois grandes grupos, e aqui é onde são emitidas as licenças. Neste momento, já agora vamos ver quais é que temos aqui: GML, Betway, olha, já tem aqui uma nova, Bidluck. Isto é jogos de casinos. Ok, a última vez que vim cá tínhamos aqui já tinha visto da Betway, não tinha visto da Bidluck. Tudo bem, mas há aqui coisas engraçadas do estilo. Por exemplo, eu acho que às vezes as pessoas poderão ter problemas com o jogo. Aqui também na SRJ podem pedir o requerimento, o que é para se auto-excluírem do jogo. Isto vai ser relevante porque vamos ver hoje as estatísticas do jogo online em Portugal. E a SRJ também fornece isso. Tem aqui publicações e estatísticas. Estão a ver? Eu estava esperançado de ver o segundo trimestre, mas ainda não saíram os dados do segundo trimestre, né? Que apanhou o Covid, basicamente apanhou o Covid todo. Era para ver os dados, mas não estão. Mas vamos analisar o primeiro trimestre e vamos descobrir algumas coisas engraçadas. Ou seja, sempre que quiserem ver estatísticas, vou falar mais do jogo online, como é óbvio, podem vir aqui ver os relatórios. Vamos ver um desses relatórios. Aqui está o relatório então do primeiro trimestre de 2020. Vamos ver coisas engraçadas aqui, espero eu. O que é que isto tem? Análise global, análise de atividade de categorias de jogos, ok, que falam dos jogos de fortuna e azar e aposta. Pensem que isto tem a ver com o universo online, não é? Depois o outro relatório é que fala da parte tipo placar, as casas físicas e essas coisas. Aqui é um bocadinho, aqui pode por exemplo ser o placar online também dá. Mas vamos ver então análise global. O que é que eles dizem aqui? Ou seja, eles comparam com o período homólogo, ou seja, o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. E então, houve mais entidades exploradoras, ok? Houve mais licenças emitidas, ou seja, o nosso mercado continua a ter procura, não é? Existe apostas esportivas à cota, houve mais 3 licenças neste período de um ano. Jogos de fortuna azar, a mesma coisa. Engraçado, já temos 10 licenças para apostas esportivas à cota e 12 para casinos. Isto é que é mau. A receita bruta, ou seja, isto é receita antes dos impostos, etc. A receita bruta, apostas esportivas aumentou de 40%, não é? Ou seja, faz-se muito dinheiro em Portugal. Depois tem os outros custos, depois temos de descontar custos operacionais, etc. Impostos, enfim, isto é a receita bruta, verdade? Registros de novos jogadores aumentaram 25%, ou seja, desde o primeiro trimestre de 2019 para 2020 há um aumento de jogadores. Bem, ou seja, aumentámos o número de jogadores que apostam, não é? Ou que jogam nos jogos online em 25%. Se tivermos um crescimento de 25% anual, isto em Portugal vai ficar tudo viciado rapidamente no jogo. Jogadores com prática de jogo, também houve um aumento. Prática de jogo, ok. Não sei o que é que eles querem dizer bem com isto, com prática de jogo, mas pronto. Jogadores auto-excluídos, ou seja, há um aumento dos jogadores que se auto-excluem. Está bem, ok. Para já isto não parece que as coisas estejam mal no ramo das apostas, não é? Atividade por análise da atividade por categoria de jogos e apostas online, ok? ADC é apostas esportivas à cota, que é o que nos interessa. E depois os outros jogos de fortuna e azar, ok? Como veem, um gráficozinho desde 2017 tem vindo a subir, normal, mesmo as apostas à cota aumentam. Se puséssemos aqui uma linha de tendência, isto estava a aumentar, e o casino parece que aumenta ainda mais, né? Parece que está aqui com um crescimento um bocado brutal, ou seja, cada vez há mais pessoas a utilizar também, vejam, as aplicações móveis, faz algum sentido.
as pessoas facilmente instalam uma aplicação de jogo online, coisas desse género, casinos, há imensas pessoas que utilizam. Ok, pronto, ou seja, cada vez mais pessoas viciadas nos jogos e nas apostas online. Tudo bem. Receita bruta, veja apostas esportivas à cota e jogos de fortuna a azar. Ou seja, isto a receita bruta tem estado sempre a aumentar, basicamente, né? Há aqui um decréscimo pequenino no segundo semestre. Será que existe aqui alguma influência sazonal? Pode haver. Por exemplo, nós temos o primeiro trimestre, agora eu acho que a receita bruta deve diminuir, né? Não sei lá. Mas mesmo assim este primeiro trimestre ainda apanhou um bocadinho do período do Covid. Mas imaginem que não tinha apanhado, se calhar isto continuava a crescer bastante. No entanto, vejam, os jogos de fortuna azar é subir a pique. Casinos online é o que está na moda. Aliás, se nós pensarmos, né, as pessoas ficaram mais tempo em casa, se calhar utilizaram mais este tipo de serviços. Algumas se calhar perderam o trabalho, viram nas apostas a solução para os seus problemas e pronto, enterraram-se ainda mais, né? Não duvido que tenha acontecido isso a alguém. Ok, aqui receita bruta, mais coisas. Volume de apostas esportivas à cota diminuiu. Isto faz sentido, não é? Faz sentido que as apostas diminuam. Porquê? Porque não houve jogos de futebol, apanhou um período de Covid, jogos cancelados, aqui faz todo o sentido. Vejam, no entanto é engraçado, o volume diminuiu, mas a receita bruta não diminuiu assim substancialmente, que é engraçado. Mas assim ainda fizeram muito dinheiro com isto. Isto é um ponto interessante, depois mais à frente vamos falar, se calhar, algo que poderá explicar isto. Pronto, jogos de fortuna aos casinos, não sentir o impacto pelos vistos. Não se esqueçam que isto é o relatório online, não é o relatório das casinhas físicas, não é? Por exemplo, se for o casino de Lisboa ou do Estoril, não é? Claro que teve uma quebra brutal, não é? Teve fechado, não podia, não é? Como é óbvio, isto é a parte online apenas. Agora, aqui coisas interessantes. Onde é que os portugueses mais apostam? No futebol, sem dúvida, 74%, e maioritariamente na Primeira Liga. É engraçado ver, vejam aqui em baixo, outras de futebol. Ou seja, existe assim, mesmo assim, uma parcela muito grande, quase, sei lá, diria que 35% destes 74% são apostas em tudo o que não é campeonatos principais. Aqui está Primeira Liga, Premier League, ok, as Big Five, a UEFA e todas as outras ligas, 35% mais ou menos. Ou seja, há muitos portugueses a apostarem em tudo o que mexe, né? Em Portugal, basicamente. Já parecem eu também gosto. Eu gosto muito de ligas inferiores, mas é interessante ver que há muitos apostadores também nestas coisas. Uma coisa que eu não tinha percepção era isto, não é? 11% do nosso mercado gosta de apostar, por exemplo, em basquetebol, NBA. Né? Eu até pensei que poderia ser mais no ténis do que no NBA, mas não. Há muita gente que gosta realmente de basquete, o que é engraçado ver 1/10 do nosso mercado de apostas na NBA e no basquetebol. Se calhar tenho que fazer mais uns videozinhos de basquete. Né? O que é que acham? Querem? Deixem depois aí comentários aí em baixo na descrição que eu faço. Eu já fiz um. Até foi um modelo assim mais complexo, mas poderei fazer mais se vocês estiverem interessados. Jogos de fortuna e azar, casinos, muito interessante. Olha, vou-vos ser sincero, em casinos o jogo que mais gosto é o Blackjack, mas infelizmente em Portugal a maior parte dos casinos físicos, né, aquela maquinazinha para baralhar, ou seja, não dá para aplicar técnicas de contagem de cartas, por isso não jogo praticamente nada de jogos de casino, mas o único que eu gosto o único é este, é o Blackjack, sem dúvida. Depois, máquinas de jogo, vejam, 70% do jogo online, as pessoas passam o dia a carregar num botãozinho, a ver coisas a rodar e a ver se sai um jackpot. Ei, eu acho isto impressionante. Como é que 70% das pessoas gosta de... É que aquilo não tem skill nenhum, desculpem lá se estiver a ofender alguém, não é? Aquelas máquinas de slot, mesmo online, aquilo é carregar e ver o dinheiro a desaparecer, não é? Não sei. Desculpem lá, eu não consigo compreender como é. Ao menos no Blackjack existe uma estratégia por trás, ou até mesmo na roleta também há algum tipo de estratégias, apesar que as probabilidades de ganharem estão bem definidas.
tanto no blackjack, roleta, é a grande diferença entre jogos de fortuna e azar e apostas, é a probabilidade de ganhar e a margem para a casa, para o casino, para a casa, está bem definida matematicamente, enquanto nas apostas existe muita incerteza. Por existir muita incerteza, por isso é que também é impossível alguém vos garantir sucesso nas apostas desportivas, tá? Por isso cuidado. Já. Mas pronto, continuando, o relatório é engraçado, isto do NBA foi uma surpresa para mim, não fazia ideia. Jogadores registados, isto pode ser engraçado para quebrar alguns mitos. A gente às vezes pensa que, olha, os mais idosos não são os que mais apostam, olha, vejam, nem sequer chega a 15%. A maior parte da malta do jogo online, não é? É sem dúvida os mais novos. E vejam esta camada jovem dos 18 aos 24, ou seja, malta que sei lá, está a entrar na universidade ou está no secundário ou trabalha, não é? Também há uns que não seguem essa via. 25%, aliás, mais de 50% entre os 18 e os 34. Eu já não, infelizmente já não estou nesta faixa, mas pronto, já estou a ficar velho, já me estou a aproximar aqui da faixa dos cotas. Mas pronto, é engraçado ver a 50%. A gente pensa que isto é só para a malta, mas não, para a malta mais velha às vezes. Eu acho que a malta mais idosa acaba por gosta mais de ir ao café, não é? Gosta de tirar o talão. É aquela malta se calhar do Totobol, não é? Totolote, gosta de pegar o seu boletim e não é tão dada às tecnologias, se calhar, e às apostas online. Por isso, eu acho que faz sentido esta malta mais nova ser a que mais aposta, não é? Enfim. E a evolução de novos registros tem vindo a aumentar, não é? Tirando aqui, parece que poderá haver algum efeito sazonal, porque o quarto trimestre apanha um pouco o Natal, mas não houve grande assim. Agora houve aqui decresceu um bocadinho na variação trimestral, mas na variação homóloga, ok. No período homólogo não. Ok. Muito interessante. Apostas por categoria de jogo. Número total de jogadores que realizaram apostas no período de análise, 41, as suas apostas exclusivas. Ok. Existe um universo de 20% que gosta tanto de jogar online nos casinos como nas apostas esportivas, o que é engraçado, não é? E esta prática de jogo tem vindo a aumentar. Ou seja, estes 20% acabam por ser, se calhar, apostadores muito recreativos, não é? Aliás, eu já acho que quem vai para os jogos de fortuna azar é recreação, não é? Porque aqui não há muito pouco skill envolvido. Aliás, peço desculpa, eu não sei se o póquer está enquadrado nos jogos de fortuna azar. O póquer tem algum skill envolvido, não é? Estou a ver aqui fichas, mas vejam, o skill envolvido é um jogador contra outro, não é? Mas já, por exemplo, uma roleta ou então até mesmo uma slot machine não tem nenhum skill envolvido. Isto é um número gerado aleatoriamente e depois há de sair ou não. Agora, não, ok. Estou a ser mauzinho. Jogos de fortuna azar pode haver algum skill envolvido se o póquer estiver incluído nesta área, ok? E o blackjack também tem. Desculpem lá, tenho que puxar sempre um bocadinho para o blackjack. Apostas esportivas é engraçado. Ok, apostas por categoria. Está aqui com um número maiorzinho. Há muita gente interessada nas apostas online. Realmente isto é um grande negócio, sem dúvida. Ok, vamos ver aqui. Jogadores autoexcluídos. Pedido de autoexclusão e término de autoexclusão. Olha, ou seja, há cada vez mais pessoas com problemas com as apostas e a pedirem a autoexclusão, mas também há muitas autoexclusões que estão a terminar. Ok? Porque eles aqui dizem em baixo, não é? Autoexcluídos por tempo indeterminado e autoexcluídos por tempo determinado. Eu não sei qual é a diferença, mas no site da SRJ podem pedir um pedido de autoexclusão. Por isso, se virem que têm problemas com o jogo, identifiquem, tá bom? Acho que o jogo pode destruir muitas famílias se as pessoas não tiverem cuidado. Porque, lá está, é que ainda por cima vivemos numa área, né, que está muito ligada ao dinheiro. E depois há muitas ilusões, há muitas pessoas a venderem sonhos, enfim, e há pessoas que às vezes vão na cantiga e pronto, são enganadas. Às vezes as que são mais enganadas são as que mais precisam, as que estão mais desesperadas. Enfim, eu sou contra isso, sou contra a venda de ilusões, mas pronto. Monitorização de operadores ilegais do jogo online.
Porquê é que eu me estou a rir? Eu acho engraçado. Porquê? Eu venho de uma área onde eu estudava processos de empresas e tentava pôr as coisas a funcionar bem, não é? Conjuntamente com a equipa, etc. E com a própria empresa a gente estudávamos os processos e pronto, dávamos um jeitinho para ali, para acolá, etc. Havia coisas que não interessavam para nada, era o chamado um desperdício, a gente, ok, isto tem que desaparecer. Depois havia coisas que criava-se também às vezes novas funções, novos postos de trabalho. Outras vezes chegávamos à conclusão que tínhamos que implementar sei lá, um novo software. Isso acontece muito nas empresas mais pequeninas. Depois tinham que atualizar e começar a automatizar algumas coisas. Enfim. Mas eu acho interessante que se gaste tanto dinheiro na monitorização, se calhar, dos operadores ilegais de jogo online. Porquê? Eles dizem aqui que já fizeram 539 notificações de encerramento, 447 sites notificados e que no primeiro trimestre de 2020, 73 notificações, 61 sites. Vejam, quantas casas de apostas temos nós a operar ilegalmente em Portugal? Eu nem fazia ideia que já tínhamos que mais de 61 casas já existiam aqui em Portugal, não é? Aliás, as que têm licença são pouquinhas, não é? Como vimos. Mas eles já bloquearam, através do ISP, 61 sites. O que acontece é que há muitas casas ilegais que às vezes fecham um domínio, abrem outro, um mirror, etc. E pronto, mas é a mesma coisa. Há casas que têm vários mirrors, né? Para as pessoas poderem aceder. E não só de casas de apostas, pois existem todo aquele leque de marcas brancas e operadores no mercado paralelo que oferecem, sei lá, serviços tipo da Betfair ou outras casas profissionais. Mas pronto. O que eu queria dizer, eu acho interessante que haja esta preocupação, e eu acho que deve existir, como é óbvio, se o nosso país tem leis, devem ser respeitadas, mas se a lei fosse um pouquinho mais justa, havia menos trabalho nesta monitorização. Porque todas as casas se calhar pediam uma licença, porque encontravam condições favoráveis para nós para trabalharem, sem condições se calhar abusivas em termos de impostos, não é? Os impostos são feitos sobre o volume das casas de apostas, e o volume diz muito pouco, porque podes ter muito volume e depois ter prejuízo, não é? Depois quando descontares, etc., os custos que tens de operacionais, ordenados, etc, etc, etc. Por isso, a lei realmente não está muito bem feita, apesar que vimos inicialmente que a receita bruta tem vindo a aumentar estes anos todos. E então, o Estado, como recebe independentemente de tudo, eu acho que existe pouca motivação realmente para mudar estas coisas, e como é óbvio também deve haver alguns interesses das empresas que já estão cá a operar, não é? Porque para o consumidor é sempre benéfico competição, não é? Dentro do mercado, baixa preços, existem mais promoções, até existe mais emprego, não é? Vejam o que é ter, sei lá, 365K ou, sei lá, Pinnacle ou aquelas casas assim mais conhecidas, não é? Apesar que umas são mais recreativas, outras mais profissionais. A Betfair, que não é apostas, aqui não é considerado apostas à cota, já tem a ver com a própria legislação que ainda não está em vigor de apostas cruzadas. Mas quanto mais casas tiverem cá, tem que haver alguma sede, se calhar com morada fiscal cá, tem que haver alguém que fale português, não é? Como tal, eles têm que contratar alguém, ou seja, até aumenta o trabalho, não é? Em Portugal, cria-se mais postos de trabalho se tivermos mais empresas interessadas no nosso mercado. Mas não é isso que eu vejo, não é? Isto já estamos nesta situação há anos e anos e anos, e pronto, cada vez há mais empresas a adquirir licença, mas há muito pouca motivação para mudar a lei, a meu ver, não é? Vamos lá ver. Por isso é que eu também gosto de falar destes temas, criar alguma visibilidade. Eu sozinho não faço nada, o meu canal quer dizer, é desconhecido, né? Mas quanto mais pessoas souberem destas coisas, talvez um dia chegue a alguém que tenha poder, não faço a mínima ideia. Eu sei que temos uma organização, a ANAON, que defende os interesses dos apostadores. Sei que também temos a APAS, que defende os interesses quase das casas de apostas, não é? Mas, quer dizer, no governo não há ninguém que pense um bocadinho sobre estas coisas e veja, epá, esta lei é injusta, não devíamos mudar isto, é que se mudarmos, podemos ter mais trabalho cá em Portugal, e agora tanta gente com o Covid foi parar ao desemprego, não sei. Enfim, é uma opinião. Eu como português quero o melhor para Portugal, como é óbvio.
Enfim, mas este é um relatório bastante interessante. Acho que se gasta, se calhar, muitos recursos na motorização. Isto acaba por ser uma tarefa que, se calhar, é um desperdício. Está a gastar o dinheiro dos contribuintes, e se o nosso mercado fosse mais justo, se calhar não era necessária tanta monitorização de operadores ilegais, porque eles todos iam requerer uma licença praticamente para operar em Portugal. Mas pronto, isto é um problema, e está aqui o relatório. E agora vou fazer um exemplo prático. Eu já há muito tempo que não ia ver odds. Vamos ver o que é que se passa em Portugal, que eu vi umas coisas esquisitas. Vamos lá. Ok, malta, isto é para concluir, e eu já não via odds há muito tempo, mas eu quero que percebam isto, e eu acho até grave algumas coisas que as casas fazem. Vejam este exemplo. Isto é um jogo que eu fui ver há bocadinho. Há um jogo que estava a dar online, que era o Ural. Depois tinha aqui dois jogos que ainda não decorreram, o Zenit e o Lokomotiv, mas estão aqui em pré-live. E vejam o que eu verifiquei. São jogos da mesma liga. Em live, a margem deste jogo, vejam, isto é uma cópia. 2,90, 2,54, 1,95. A margem deste jogo online era 25%. Eu não sei, vocês têm noção do que é isto? 25% num jogo online. Ou então de 21% isto são os mercados principais, 1x2 e o over e under 2,5. São os mercados que atraem mais dinheiro no futebol, não é? Isto são margens brutais. Não há ninguém profissional nas apostas que tenha uma margem que, sei lá, para bater esta margem, vamos supor, no longo prazo de 25% no mercado, teria que ter uma vantagem no mercado de 26%. Ninguém tem. Não há ninguém. E isto é um problema que eu acho gravíssimo. Não só é as margens elevadas que estas casas têm, e depois é isto. Vejam, eram margens para um jogo da mesma liga, e em pré-live a margem era mais baixa do que a margem em live. Ou seja, do meu ponto de vista, né, ao menos deviam manter as margens, mesmo quando fossem para live. Mas não, existe uma política diferente. Aumentaram as margens quando o jogo for para live. E porquê que aumentaram? Né? Para já a gente já sabe os problemas todos que temos com a lei, etc. Mas isto acabam por ser umas táticas meio abusivas, acho eu. Isto para mim é uma vergonha em Portugal ver este tipo de coisas, não é? Porque nós, os apostadores portugueses, que querem tentar ganhar dinheiro, às vezes optam por apostar em live. Mas depois em live eles aumentam ainda mais a dificuldade de serem lucrativos no longo prazo, aumentando a margem dos mercados. Isto não faz sentido, não é? Como é que alguém consegue bater esta margem de 25% no longo prazo? Ninguém. Isto é um exemplo, se calhar não é dos melhores, porque é um jogo da Rússia, é um campeonato que as pessoas se calhar não gostam muito, e quanto mais esquisito for o campeonato, mais as casas de apostas se protegem. Mas eu não precisava, se calhar, de ver isto. Para mim, o que me interessava ver era, será que existe grandes diferenças em live e pré-live? E eu fiquei um pouco até assustado de ver este tipo de práticas, não é? De em live porem mais margem que o seu mercado em pré-live. Ou seja, isto é dizer aos apostadores, meus amigos, mais vale apostarem em pré-live, porque em live a pouca vantagem que podiam ter vai ser toda comida pela margem. Vejam, existe uma diferença de 7%. Isto é uma casa, eu não vou dizer o nome da casa, uma casa, se calhar alguns de vocês reconhecem pelo layout, eu não sei o que é que acontece nas outras casas, estou a generalizar, atenção, mas este tipo de práticas, para mim, são bastante prejudiciais para todos os apostadores, não é? Isto não é justo para nós. Olha, eu achei isto uma vergonha, eu já não vi as odds portuguesas há muito tempo, e hoje tive curiosidade em fazer um pequeno teste só para ver como é que isto estava a funcionar, e se calhar tive azar, ou a casa teve azar de eu pegar neste jogo, mas ver margens de 25% e ver quem em pré-live tem uma política com margens mais baixas, eu não sei se isto até vos aconselho a verificarem. Imaginem, vejam as odds pré-live de um jogo antes dele começar, quanto é que tinha, e depois quando for para a live, quanto é que esse jogo vai ter de margem. Se isto é uma prática comum em Portugal, pronto, olha, é mais uma vergonha em Portugal. Pois as casas queixam-se que a lei está mal feita, mas depois, nas nossas costas, fazem este tipo de coisas. Bem, malta, é tudo. Desculpem lá. Pronto, esta é a nossa realidade portuguesa. Muito interessante aquele relatório estatístico, consultem, estou curioso para ver o segundo trimestre o que é que aconteceu. Eu acho que os mais principiantes às vezes não se apercebem, não é, o quanto são comidos nas nossas casas portuguesas em termos de prémios, tá bom? E depois, claro, o que é que a maior parte dos portugueses faz? Pois vai para a ilegalidade, não é?
Pois tem que implementar aqueles sistemas de monitorização para que os portugueses utilizem os serviços legais em Portugal, porque os outros são muito mais benéficos para os apostadores. E ninguém gosta de perder dinheiro, não é? Tudo o que envolve dinheiro é isto. Os portugueses tentam sempre encontrar a melhor solução para eles. Às vezes vão para a ilegalidade, é mesmo assim. Porquê é que não dão uma volta à lei? Porquê é que não a corrigem e evita-se esta porcaria toda? É tudo, malta. Se gostaram, partilhem, tá? Expliquem aos vossos amigos, acho que é importante, aos portugueses. Amigos brasileiros, espero que não cometam os mesmos erros que nós cá em Portugal, pelo menos os vossos dirigentes, os vossos representantes. E pronto, um abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchauzão!